Glória a Deus. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Esteja com todos. Amém. Estão me ouvindo bem? Bem, tranquilo. Então, vamos lá. Quero agradecer a Deus pela bondade e misericórdia para com a minha vida. Agradecer a cada um de vocês. Agradecer os irmãos. Não é nada, né? E agradecer também a pastora Sônia, o pastor Franeci, a pastora Hélio. Que Deus possa estar abençoando eles onde eles estiverem, porque eles são presença, aonde eles estiverem, são presença do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento eu coloco diante do Senhor mais uma vez. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, agradecendo ao Senhor porque o Senhor tem me abençoado e me guardado. E eu peço ao Senhor que o Senhor me dirija, Pai, para o canal de bênçãos. Que o Senhor possa fazer de um instrumento em tuas mãos, eu que lhe peço nesta manhã. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Graças amados. Talvez seja interessante usar por causa da gravação do microfone. Não sei se pega sem. Pega, gente. Sem o microfone, grava aí. Mas é melhor se ele quer usar. Vamos usar então. Amém? É como a pastora disse, amados, a palavra de Deus não é brincadeira. Cada vez que você vem para pregar, quando te avisam antes, é um frio que a gente recebe. Porque muitas das vezes nós lemos texto em que já foi lido, já foi pregado, já foi falado. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu já ouvi essa mensagem. E de repente você está pregando e Deus quer falar com uma pessoa. Quando a pastora me falou, eu estava em Itabira, cheguei às 9 horas da noite ontem, e eu acordei, era mais ou menos às 3h40 da manhã, e aí me veio na mente a mensagem, falei, Senhor, eu tenho que preparar uma mensagem, e aí o Senhor me colocou numa passagem que todos conhecem, mas talvez tenha algo no dia de hoje que precisa de alguém, ou que você precisa ouvir e levar para alguém. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Eu quero dizer que nós somos pródigos. Nós estamos aí caminhando, na presença do Senhor. E Jesus, ele contava muito aí essas parábolas. Parábola quer dizer uma história, um conto, para reflexão. São coisas do dia a dia que nós temos que trazer para o lado espiritual. A palavra de Deus, ela fala nas coisas que nós vemos todo dia, nós usamos, mas na verdade nós temos que trazer para o mundo espiritual, o lado espiritual, porque esse mundo aqui vai passar. O Silas fez uma colocação aqui, abre o braço, as pernas, balança as pernas. É porque a própria palavra já diz que se nós tivermos que louvar e adorar ou fazer alguma coisa, é agora, porque na sepultura ninguém faz. Ali já era. Então o momento é hoje, o momento é agora. Porque daqui a 5 minutos nós não sabemos o que pode acontecer. Amém? A palavra diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, Lucas 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá a minha parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Eu vou ler até o final e depois eu quero versículo por versículo, a gente vai falando o que o Senhor colocou no meu coração. O 13 disse, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Algumas Bíblias dizem dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, disse, quantos
trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. 18. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Amém? Amém. Depois nós continuaremos o resto. Amados, quando Jesus ele cita essa parábola, ele está contando a história para que as pessoas entendam o que nós somos na terra. Aqui se fala de herança, mas se nós formos olharmos herança só após a morte. Não tem como você herdar os bens da sua família se o seu pai e a sua mãe estiverem vivos. O que pode acontecer é o pai resolver não querer trabalho para mexer com documentação de cartório. Ele simplesmente fala: eu vou repartir em vida o que eu tenho. Então ele vai fazer uma partilha. Mas nós vemos nos dias de hoje que muitos filhos querem, já em vida, quer o direito dele. E na verdade, filho nenhum, irmãos, tem direito naquilo que o pai produziu. Nenhum. E na verdade, o filho já é devedor do tempo que ele está dentro da casa do pai. Se nós olharmos as leis, o filho é alguma coisa dentro da casa do pai até os 18 anos. As filhas vai até um pouco mais, se não me engano, até 21 anos, uma coisa assim. Mas até então ele é devedor daquilo que o pai está sustentando ele. Mas muitos querem esse direito antes. Nós já vimos aí em telejornais, em noticiários de rádio, que filho muitas das vezes mata o pai. Eu ouvi uma história há uns anos atrás aí de um filho casou com a mãe, fez toda uma tramóia num cartório e casou com a mãe para ficar com a herança. Isso são coisas, irmãos, materiais. Nós somos seres, eu costumo dizer, seres extraterrestres. Nós estamos aqui de passagem, porque a verdadeira essência nossa é ser cidadão do céu. Amém. E muitas das coisas na terra nos chama atenção, nos atrai, nos tira do foco, nos tira da presença do Pai. No início a pastora esclareceu bem aqui. Tem coisas que aparecem para a gente como uma coisa muito boa. E muitas das vezes a gente vai porque a pessoa é amiga, porque é um parente próximo, e você embala em certas coisas que te tira da verdadeira presença de Deus. E nós que aceitamos Jesus, nós que caminhamos na palavra, nós temos que fazer de tudo para não se desviar do caminho. Porque no caminho, irmãos, uma das coisas que mais desvia a atenção do crente nos dias de hoje, e está virando uma pandemia, vou dizer assim, dentro das igrejas, chama-se loteria eletrônica. O tigrinho, não sei mais o que, mas não sei quantos, gente, o que está acontecendo de pessoas, pastor, me ajuda a orar pelo meu filho está viciado nesse jogo. Isso aí, se você for olhar, isso está em todas as famílias. Então são coisas que nos desviam da
na presença do Senhor. E o dinheiro, irmãos, o dinheiro, a palavra fala que é a raiz de todos os males, justamente por isso. Quando se fala em herança, quando se fala que é só após a morte, porque em vida é partilha. O que você pode partilhar com o seu familiar, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, com o seu irmão? Porque a mesma herança que você, que é crente em Cristo Jesus, a mesma herança que está prometida para você, está prometida para mim, está prometida para todos. Neste momento não existe partilha, a partilha é entre nós, um e outro, a partilha da palavra, do pão. Porque a herança verdadeira nós só quando nós tomarmos posse através da nossa salvação. E por isso nós temos que buscar santidade. A palavra diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos agradar a Deus se não tomarmos conhecimento e tomar posse da herança que nos foi deixada através de Jesus? Porque aí sim há uma herança. Esse é um direito meu, é um direito seu. Porque nós somos herdeiros, co-herdeiros através de Cristo. Mas para isso Cristo teve que vir, sofrer as consequências, passar pelas humilhações que foi por mim, por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós tivéssemos esse direito. Só que muitas das vezes, nesse caminhar, irmãos, nós caminhamos nesse mundo, e na palavra aqui, esse jovem saiu por uma terra distante. Né? Ele, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali despensou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Muitas das vezes nós aceitamos Jesus, estamos dentro da igreja e vivemos irresponsavelmente. A pergunta desta manhã: qual o foco da sua herança? Para que ela serve? O que você quer de herança? Porque se você tem hoje a melhor casa, o melhor carro, você tem a melhor profissão, mas no momento em que bateu o martelo para receber os bens, você não vai levar nada. Não tem aqui a metade do que é meu. Não. Então, trazendo isso para o mundo espiritual, que é o mundo em que nós temos que buscar. Nós somos sabedores de que as coisas estão difíceis em todos os lugares do planeta. Aqui nós temos as nossas crises, mas lá na África tem crises que ninguém imagina, passar fome. No Brasil, nós temos um lugar que pessoas passam fome. O Brasil é um país que produz de tudo. Ainda ontem, conversando com um cliente lá em Itabira, ele falando, olha, lá na África do Sul, ele é uma pessoa que trabalha com furos para mineração. E ele falou, olha, lá na África do Sul, você é um país rico, coisas demais, mas o que tem de miséria, o que tem de gente pobre nas ruas mendigando. Enquanto você olha outros que as pessoas estão nadando no rio de dinheiro. Aí a pergunta nesta manhã, qual é a herança que você está buscando? Isso é todo dia, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém sabe daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem, o pastor estava pregando, daí a pouco ele estava para um lado, o microfone para o outro.
Isso eu tenho que estar esperando, você tem que estar esperando, todos nós que temos o objetivo de ser morador dos céus. Nós temos que estar vigilantes, estar atentos. O mundo é uma terra distante. O mundo é uma terra distante. Você sai daqui, vai ali, conversa com um, daqui a pouco você está afastando os caminhos. Você não está mais falando da palavra. Você está entrando naquele jogo, naqueles compromissos que não são seus. E o que mais me entristece, irmão, sabe o que está acontecendo? É porque as coisas estão entrando dentro da igreja. A pastora citou aqui. Todos os dias nós lemos a Bíblia. Essa passagem aqui, quem nunca leu? Correto, pastor? Quem nunca leu? É a mesma coisa, isso aqui não mudou nada. De Gênesis a Apocalipse, você vai ler todo dia a mesma palavra, todo dia a mesma coisa, porém, algum versículo aqui vai te mostrar uma coisa diferente na sua vida, ou então para que você leve, para que outras pessoas tenham conhecimento. Tudo é a mesma coisa. Estava ouvindo um hino aqui, ó. Vencendo vem Jesus. Gente, meu pai acordava de manhã e começava a cantarolar. Eu ouço isso desde criança. E hoje nós não sabemos mais o que estão se cantando. Quais são as canções que estão cantando nas igrejas. Verdade. Eu tenho uns amigos aí que fazem louvor, que estão na igreja. E aí, há pouco tempo atrás, conversa vai, conversa vem. Falou assim, não, rapaz, eu estava ouvindo de madrugada. Uma música, ele falou o nome dos cantores, e aquele ritmo eu gostei, vou ensaiar um hino com aquele ritmo. Cidadão dos céus não precisa pegar ritmo do mundo para colocar e fazer uma melodia para adorar a Deus. Mas isso está entrando dentro da igreja. Está virando moda. E aí quando você vai falar, aí fala assim, pastor é quadrado. Mas hoje, até que quadrado era antigamente, né, pastor? Mas hoje eles falam assim, pastor é paia, pastor é um Zé. Eu estou falando isso porque eu sou meio crítico nessa área, e muitas das vezes ao pastor, o pastor diz, pastor, o que o senhor achou daquele hino? Eu falei, rapaz, isso aí nunca foi hino. Isso aí nunca foi hino. Aí o outro fala assim, pastor, gosta das antigas. Mas nas antigas verdadeiramente se adorava a Deus. Nas antigas verdadeiramente tinha canções para agradar a Deus. Hoje não. Hoje faz qualquer coisa. Ele diz que é adoração. Só que será que o pai vai reconhecer de longe? Porque aqui o pai reconheceu de longe quando ele estava. O grande problema, irmãos, é que quando eu digo que todos nós somos pródigos, porque nós saímos de alguma forma. Nós saímos. Só que o filho pródigo reconhece o momento de voltar. O grande problema é que muitas das vezes nós somos negligentes com aquilo que nos foi confiado. Eu tenho dias que eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me leva em lugares que eu nunca imaginei. E o meu jeito, irmãos, é esse. Eu prego a palavra, eu prego o que está escrito, eu busco de Deus para que eu possa passar aquilo que Ele quer que eu passe. Mas eu de vez em quando encontro alguém e falo, pastor, aquela palavra do Senhor mudou a minha vida. Eu falei, que palavra? O Senhor pregou isso? Eu falei, não lembro. Porque eu não quero lembrar.
fazer, é Deus que tem que fazer, porque é a palavra dele. E aí, eu tenho que sujeitar-me a Deus, a palavra de Deus. O filho pródigo, ele negligenciou aquilo que foi confiado a ele. Peraí, eu pedi, meu pai me deu. Eu não sei se vocês conhecem algum crente assim, né? Tem muito crente que pede a Deus, faz campanha, Deus abençoa. Aí ele começa mais a não aparecer no culto. Ele começa mais a não congregar com os irmãos, porque congregar não é só aqui dentro, não. Lá fora você encontrou o irmão, bom dia, paz, Deus abençoe, como é que foi seu dia? É uma ligação. E aí ele começa a ser negligente naquilo que Deus confiou a ele. Deu-lhe um bom serviço e ele esqueceu das obrigações com Deus. Qual que é a obrigação minha quando Deus me abençoa? Qual é a minha obrigação com Deus? A minha obrigação é praticar aquilo que Ele mandou. Que eu tenho que amar Ele em primeiro lugar e segundo amar o meu próximo. Muitas das vezes você recebe a bênção, de repente lá onde você trabalha tem uma vaga de emprego que precisa de alguém para trabalhar e você sabe que o irmãozinho está precisando. Sabe que ele tem capacidade, mas você é incapaz de chegar e falar, olha, lá onde eu trabalho tem uma vaga, rapaz, eu acho que vai ser de acordo com você. Isso chama-se negligenciar aquilo que lhe foi confiado por Deus. Porque Deus, quando Ele te coloca em algum trabalho, é para você fazer a diferença lá. Você tem que mostrar para o seu patrão que você serve a Deus, o dono de todas as coisas, o dono que tudo fez, o Deus que tudo fez. E muitas das vezes nós negligenciamos. Nessa madrugada, quando eu acordo, Senhor, fala comigo mais um pouco. E aí o Senhor fala comigo assim, você ficou esses dias lá e você praticamente não falou do meu amor. Se eu falei da palavra de Deus, irmãos, na correria do trabalho, mas no tempo de almoço eu falei do amor de Deus, foi para uma pessoa, mais ou menos 10 a 15 minutos só. Mas tinha mais pessoas trabalhando comigo. Muitas das vezes nós negligenciamos aquilo que nos foi confiado. Porque foi para nós que o Senhor confiou o dever, é devermos de levar a sua palavra. E eu sou aquele que eu me cobro em relação a isso. Muitas das vezes, olha, nós sujeitamos, nós humilhamos, nós submetemos. E aquele que é filho verdadeiro do Deus Altíssimo não se submete muito. A certas coisas. Eu tenho umas passagens por aí afora que sou chamado de rebelde, porque tem coisas que, quando vai, você pode até me ferir, pode me bater, pode fazer o que você quiser, mas não vem distorcer o que está aqui escrito, não, que aí eu vou ser rebelde. Porque eu não sou mercadoria de troca, não sou mercadoria de venda. Então, o filho pródigo, ele submeteu à vontade dos outros. Aí, quando a coisa ficou feia, porque ele viveu erradamente, ele não seguiu aquilo que foi lhe confiado, porque o pai lhe confiou. O pai pegou o que tinha e falou, está aqui, você quer isso, você quer, está na sua mão. E ele não lembrou que para adquirir aquilo, o pai teve que trabalhar, ele ajudou o pai a trabalhar, e ele saiu gastando de qualquer maneira. Muitas das vezes, irmão, nós somos livres. Eu fui livre da bebida, do jogo, do baralho. Eu fui livre de muitas coisas. Eu fui curado.
E todos têm uma história de milagre para contar. Mas ele sai, ele caminha e esquece daquilo que Deus fez na vida dele. Esquece que Deus falou, olha, você está indo, mas eu cuidei de você. Eu abri as portas para você. E isso, irmãos, tem acontecido demais em nosso meio. Recebemos e não prestamos conta daquilo que foi nos entregue. Muitas vezes, quando nós sujeitamos as vontades alheias, nós trocamos nossos princípios por princípios dos outros. Me perdoe alguns pastores que estão me ouvindo, que estão aqui presentes. Eu tenho coisas que eu fui chamar de rebelde porque eu falei com um pastor, porque o fulano é meu mentor. Eu falei, estou fora. Isso aí eu conheci lá na Macumaria. Meu mentor chama-se Jesus Cristo e ele deixou escrito. Eu tenho que acreditar, não é que o fulano é melhor do que eu sou melhor do que ninguém, não. Fulano pode ter um grande conhecimento, pode me orientar, pode me ensinar, mas eu não posso me submeter à mentoria dele. Senão, eu não estou sendo leal com Cristo. Quando eu começo a endeusar, porque o sentido de mentoria, porque o fulano está sendo mentoriado por fulano. Não. Eu tenho grandes pastores que eu tenho prazer de ouvir as suas mensagens, ouvir suas pregações, eu os acompanho. Eu ouço aquilo que eles pregam de bem. Mas eu não sou. Você viu fulano? Eu já vi pessoas sair de dentro da minha igreja. Aí eu vou lá na igreja fulano de tal, porque lá vai estar o pastor fulano de tal. Gente boa, eu gosto demais das mensagens dele. Gosto demais. Mas eu não faço isso. Eu não vou deixar de vir aqui, congregar com meus irmãos aqui por causa de um pastor que tem nome. Não. Se eu tiver com algum problema, tiver que ter uma mentoria aqui, pastor Risto, pastor Imaculada, pastor Vandercy, pastora Sônia, pastora Eva. Aqueles que estão no seu convívio, que têm que ser os seus mentores. Isso é não trocar os seus princípios. A pergunta minha é nesta manhã, qual que é a pessoa mais importante na sua vida? Qual que é o nome dele? Esse mesmo. Jesus é o mais importante. Pode me usar, pode usar você, vai usar qualquer um. Desde que se coloque, desde que volte para ele. Porque de longe vai ver que você está voltando. Opa, ele está voltando. O Pedro deu de cara na parede. O Pedro, o ditado das antigas, o Pedro deu com os burros na água. O Pedro está voltando. E é esse que vai me receber de novo. Não importa a partilha que você gastou. O importante é que eu sou o único que pode te fornecer a verdadeira herança, que é a salvação. Nunca esqueça de onde você veio. Todas as atitudes têm uma consequência. Todas as nossas atitudes têm uma consequência. Se você pecou, você vai sofrer a consequência do seu pecado. Para o bem ou para o mal. Se você agiu bem, alguém vai falar bem de você. Se você agiu mal, alguém vai falar mal de você. Alguém não vai te apresentar. E isso, irmãos, isso é muito triste no nosso meio. Eu, de vez em quando alguém vai falar, você viu fulano vir? Rapaz, aquele irmão lá, só Jesus na causa. Quando fala assim, você já começa a ver, peraí, o que está acontecendo? Por quê?
Porque ele tomou uma atitude e ele deixou uma consequência errada. Você conhece fulano? Conhece, aquele homem é uma bênção, aquela mulher é uma bênção de Deus. É a consequência daquilo que você praticou. E isso está em nós, e nós temos que olhar para trás. Como que foi a minha vida, o que Deus me deu hoje, o que eu posso fazer para me não decepcionar. Eu sou sabedor que se eu decepcionar Deus, e se eu voltar, porque o grande problema aqui é cair em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem? Meu pai tem abundância de pão e eu aqui passando fome. Mesmo onde você estiver, você tem que saber que seu pai tem pão para te dar. Ele pode te receber. Ele pode fazer aquilo que você perdeu, ele pode reconstruir de novo. Mas agora você não é mais aquele bambambam, agora você tem que voltar, se humilhar e voltar como servo. Como servo, não adianta. O que eu quero dizer é o seguinte: o pai tinha um empregado, aquele cita, os trabalhadores do meu pai têm pão. Aí a minha pergunta: o Deus que você serve hoje, ele tem só pão para você? Ele tem a verdadeira herança. Ele não tem mais partido. Para os empregados, o Senhor tem pão. Mas para o filho, o Senhor tem a verdadeira herança. Essa herança que eu e você, ela está marcada para nós. Mas será que nós vamos alcançá-la? Para alcançar, nós temos que agora, porque nós somos pródigos, nós já pegamos a partida, agora nós temos que voltar. Nós estamos voltando. Nós somos sabedores que Jesus, ele pagou o preço. Porque no início ele disse: olha, para haver herança tem que haver morte. A herança só após a morte. E esse direito de herança, Jesus nos deu ele quando ele entrega na cruz. Porque Satanás, ele tinha o direito sobre nós. Só que Jesus falou: olha, eu vou sacrificar para que eles tenham a herança de vida eterna através de mim. Então eu e você temos que estar firmes, sabedores de que agora nós voltamos. Senhor, eu sou servo, eu sou filho, mas eu sou servo. Quero ser seu servo, eu não quero ser o filho. Não, eu quero ser servo. Porque quando eu começar a servir, o Senhor vai operar em mim. E aí ele vai falar assim: vinde, bendito de meu Pai. Amém? Amém. O filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Servo, agora eu quero ser servo. Eu era filho quando o Senhor cuidava de mim, até os 18, 19, o Senhor cuidava de mim. Agora eu quero ter o Senhor, eu preciso servir o Senhor. Para que eu tenha direito de usufruir das benesses que o Senhor pode me dar. O que você quer mais da vida? Muito dinheiro? Para quê? Vai morrer igual qualquer outro. Você quer ter sucesso? Para quê? Vai morrer igual qualquer outro. E a partir da morte, dali para lá, irmãos, até ali você vai muito bem.
pessoas que caminham com você, te levam, a partir da morte, ali é você e as suas atitudes. A partir dali, pastor, é a atitude de cada um. Dali para lá, não tem o melhor pastor, não tem a melhor pastora, não tem o melhor mentor, não tem o melhor cantor de louvor, não. Não tem cifra bancária, não tem diplomas na parede. Dali para lá é você. Você sem nenhuma letra maiúscula. Porque a única maiúscula que está na sua frente é o J de Jesus. Amém. Então, a partir de hoje, vamos deixar o verso 18 penetrar dentro de nós. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Não tem bônus, não tem bambambam, não tem conhecedor, não tem melhor em nada. Versículo 18 de Lucas 15. Todos os dias, isso não é sexta-feira, porque eu vou fazer na sexta, eu vou fazer na quarta, eu vou fazer na segunda, não. Isso é todos os dias. Faça uma forcinha, eu não vou mandar, não vou falar para você ficar lendo, recitando Salmo 91, 23, não. Esse aqui todos os dias de manhã. Se você quer santidade, eu me levantarei e irei ter com meu pai, é de manhã. Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que eu fiz ontem, eu pequei, mas que o Senhor pode cuidar de mim, me perdoa, me ajuda. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu vou sair da porta para fora, eu vou trabalhar, eu vou pregar, eu vou evangelizar, mas o Senhor tem que ser comigo, porque eu nada sou, nada sei, nada posso, se o Senhor não for comigo. É esse aqui, ó, todos os dias. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Porque todo dia nós pecamos, todos os dias. Pecamos no olhar, pecamos no falar, pecamos quando negligenciamos, pecamos porque fomos omissos. Pecamos porque pensamos mal, porque murmuramos, porque falamos mal, porque concordamos com alguém que falou mal do outro. Versículo 18. Guarda ele. Se possível, manda fazer uma plaquinha para lá da sua cama. Porque nós temos herança no céu. Mas só tomamos posse através do testador Jesus Cristo, que já testou essa herança para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Não se esqueça, na casa do pai tem empregado, tem filho, mas o mais importante é aquele se tornar servo. Amém? Amém. Simplesmente servo. Que Deus os abençoe de uma forma poderosa, de uma forma soberana. Você tem um resto de domingo abençoado. Aleluias. E glória a Deus. Amém, irmãos? Então,